Olá, boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa terceira mesa de conferências do Colóquio Internacional Educação, Política e Emancipação no Pensamento de Jacques Rancière. Eu sou Aniele Lamas e é com imensa alegria que estarei com vocês hoje nessa mesa intitulada A Partilha do Sensível, Estética e Militância em Jacques Rancière. Gostaria de começar agradecendo em primeiro lugar à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e ao Grupo de Estudos sobre Educação e o Pensamento Contemporâneo pela realização desse colóquio que tem se mostrado muito potente para as nossas discussões futuras e para as nossas reflexões. Eu também quero agradecer à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a Comissão de Cultura e Extensão da FEUSP, a CAPES e a FAPESP, que nos ajudam a tornar esse evento possível. Eu agradeço profundamente aos professores que compõem essa mesa, professor Ricardo Nascimento Fabrini, professor Paulo Henrique Fernandes Silveira. Cada professor vai ter o tempo aproximado de fala entre 35 e 40 minutos. E assim que nós terminarmos as apresentações, vamos ao debate. O professor Dr. Paulo Henrique Fernandes Silveira é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, docente e pesquisador na Faculdade de Educação da USP, faz parte do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e coordena o grupo de estudos sobre educação, filosofia, engajamento e emancipação vinculado à FEUSP. O professor Paulo Henrique Silveira é autor de inúmeros artigos, como os mais recentes, O Lugar Próprio no Espaço Impróprio, O Negro, o Judeu e o Comum, publicado na revista Educação e Filosofia, Derrida e as Portas Abertas da Memória, do Arquivo e do Testemunho, que saiu pela revista Leia, Estudos Neolatinos. Então, eu passo a palavra ao professor Paulo Henrique Fernandes Silveira. Muito obrigado, Paulo. É um prazer, uma alegria e uma honra poder estar aqui nessa mesa com você hoje. Bom, queria eu agradecer muitíssimo a possibilidade de poder estar nesse colóquio, agradecer a Zé Sérgio, agradecer o GPEC, a FEUSP, né, a Aniele, né, as pessoas podem não saber, mas estamos há semana já planejando tudo aqui, né, e a Aniele sempre prestativa, no final de semana, à noite, em qualquer horário, né, uma honra estar aqui numa mesa, acho que é a primeira vez, não é a primeira vez, mas né, talvez pela internet aqui com o meu ex-professor, Ricardo Fabrini, que eu tenho imensa admiração, né, aliás, na mesa uma ex-aluna e um ex-professor, meu sempre ex-professor, né, enfim, uma alegria imensa, né, por diversas razões, e tratar de um tema, de um autor que me é tão caro. Eu vou ler o texto vai aparecer na tela, então meio estranho, assim, e tal, mas, além de estar gravado, né, publicado, quem precisar de alguma referência, né, de texto, até de imagem, alguma coisa assim, né, que está nos assistindo, pode mandar um e-mail para mim, né, e eu passo as referências, enfim, né, quem sabe possamos ter um longo diálogo. Eu dei como título para minha fala, eu não sei se foi para o site, acho que não, mas o título é Liberação da Palavra, Militância e Educação em Jacques Rancière. A liberação da palavra foi uma das expressões que mais repercutiram no meio intelectual dos anos 60 e 70. Liberação é a primeira palavra do Condenados da Terra, de Frantz Fanon, publicado em 61, livro que inspirou as organizações engajadas na luta pela independência da Argélia, tal como a Frente de Libertação Nacional. Essa expressão ocupa um papel fundamental nos escritos de Jacques Lacan, publicado em 66. Ela foi grafitada nos muros de Paris, no movimento estudantil de maio de 68, e reapareceu nos anos seguintes, para além desses muros, na militância de jovens maoístas revolucionários, muitos deles influenciados pelas ideias de Louis Althusser. Ela norteou os trabalhos do Grupo de Informações sobre as Prisões, coordenado por Michel Foucault entre 71 e 72.
Ela faz parte dos princípios do livro Teologia da Libertação, do dominicano Gustavo Gutierrez, publicado em 71, assim como do Liberación, criado em 73, com a participação de vários escritores, entre eles Jean-Paul Sartre. Em sua fundação, o jornal pretendia ajudar o povo a tomar a palavra. Em meio aos acontecimentos de 68, Michel de Certeau publica um artigo comparando a tomada da palavra nas ações do movimento estudantil à tomada da Bastilha pelos revolucionários de 1789. A palavra dos estudantes ecoa nas assembleias e debates gerais, liceus, teatros e museus, e se faz ouvida nas fábricas, sindicatos, passeatas, programas de rádio e televisão. Ela aparece nos panfletos, cartazes, jornais, revistas, muros e paredes dos edifícios públicos. Na bela leitura de Olgária Matos, o movimento estudantil colocou em prática uma tomada poética da cidade e da palavra. Ao tomarem de assalto a palavra, rompem com a tradicional hierarquia acadêmica que reconhece a fala do mestre e desautoriza a de alunos e alunas. Segundo a análise conceitual de Jacques Rancière, a tomada da palavra não implica apenas na leitura, na abertura para uma fala até então silenciada. Ao se contrapor àquela partilha do discurso, que é também uma partilha do sensível, ela abre caminho para novas e imprevistas subjetivações políticas. Um dos principais documentos sobre maio de 68, uma coletânea de panfletos e de textos produzidos e distribuídos pelos estudantes, leva em seu título duas perguntas: qual universidade? Qual sociedade? Um texto elaborado pelos estudantes de letras da Universidade de Nanterre enuncia: o movimento estudantil deixa claro que não se trata simplesmente de uma crise da universidade, mas de questionar os próprios fundamentos de nossa sociedade. O repúdio à hierarquia acadêmica inspira o repúdio a toda e qualquer hierarquia. Na interpretação de Marilena Chaui, a marca dos movimentos realmente libertadores é sempre a inclusão e a ampliação. Nesse sentido, um panfleto instiga o movimento estudantil a levar sua revolta anti-autoritária aos trabalhadores. Abre aspas, no curso dessa luta, que escapou a todas as organizações existentes, e justamente porque delas escapou, os estudantes foram capazes de encontrar melhores formas de organização. Ocupação dos lugares, assembleias democráticas abertas a todos e nas quais todos podem tomar a palavra. Determinação de suprimir todo tipo de hierarquia nas relações sociais e de sair dos guetos universitários para encontrar o verdadeiro terreno da luta social, a produção, onde estão em confronto, de um lado, os trabalhadores e, do outro, os capitalistas e seus lacaios. Fim de citação. No livro A Lição de Althusser, publicado em 74, Rancière faz um balanço sobre as implicações de maio de 68, na forma dos intelectuais se colocarem frente à emancipação dos trabalhadores. O foco de suas críticas no livro é ser um antigo professor da Escola Nacional Normal Superior, o filósofo marxista Louis Althusser. Essas críticas poderiam ser dirigidas a vários outros intelectuais da geração que antecede maio de 68. Para Rancière, o repúdio do movimento estudantil às hierarquias se estendia também às hierarquias do saber. Apropriando-se do conceito marxista de divisão técnica do trabalho, Althusser defendia a distinção do trabalho intelectual e a autoridade de eruditos e professores. Nessa perspectiva, a liberação da palavra ou qualquer outra forma de emancipação dos trabalhadores não poderiam ocorrer sem uma instrução. Motivados pelo ímpeto, Rancière e o grupo de estudantes engajados que se aproximaram de Althusser
acabaram endossando as hierarquias do saber. No entanto, a partir do movimento estudantil de maio de 68, o papel dos intelectuais na militância adquire um novo significado. Nas palavras de Rancière, abre aspas, o combate ideológico dos intelectuais não consiste hoje em refutar os livros reacionários com os livros revolucionários, mas em abandonar sua especificidade de intelectuais, em relacionar-se com as massas, em ajudar a que elas mesmas tomem a palavra, em lutar contra todos os aparatos, desde o sindicato até a polícia, que entravam a livre expressão. Essa foi, sobretudo, a via escolhida pelos intelectuais que se agruparam ao redor da esquerda proletária e do Socorro Vermelho. Fecha aspas. Inaugurada em 64, num espaço precário, a Faculdade de Nanterre foi um dos estopins do movimento estudantil de maio de 68. Nos anos 60, Nanterre abrigava uma grande concentração de favelas. Sua população era formada fundamentalmente por imigrantes argelinos, marroquinos, tunisianos e portugueses, que trabalhavam nas fábricas e na construção civil nessa região suburbana de Paris. A antiga estação de trem, utilizada pelos alunos da faculdade, ficava em La Folie, ao lado da maior favela de Nanterre. Numa reportagem para a Rádio França Internacional, o jornalista David Bachet procura compreender o movimento estudantil pela visão de duas pessoas que moraram nas favelas de Nanterre. Um dos entrevistados é o imigrante argentino Brahim Beneixá, que tinha 16 anos em 68. A outra entrevistada é a militante Monique Hervaux, que na época tinha 39 anos. Os dois entrevistados publicaram livros sobre suas experiências nas favelas. Em 98, Bourlain Guerjou adaptou o livro de Beneixá para o filme Viver no Paraíso. Em seu depoimento, Beneixá menciona atividades regulares promovidas pelos estudantes em La Péquerette, favela em que ele morou com sua família, com uma oferta de aulas particulares e de passeios culturais para as crianças e para os jovens. Contribuiu para a criação de um forte vínculo o fato de alguns moradores da favela, como Ali, irmão de Beneixá, serem alunos da faculdade. Apesar desse vínculo, especialmente com os moradores mais jovens, a favela não apoiou a radicalização do movimento estudantil. O depoimento de Monique Hervaux sobre a relação entre os estudantes e os moradores das favelas é mais crítico e negativo. Em 58, trabalhando para o grupo católico do Serviço Cívico Internacional, Hervaux conheceu a favela La Folie. No ano seguinte, já desligada do grupo, ela passou a morar num trailer dentro da favela, onde ficaria até a sua extinção, em 71. Sempre presente na vida dos moradores, Hervaux esteve com seus amigos argelinos na manifestação pacífica de 17 de outubro de 60, no massacre executado. Com relação à maneira dos estudantes se envolverem com os problemas das favelas, Hervaux lamenta, abre aspas, os moradores das favelas não foram levados em consideração. Mesmo na faculdade, eram os franceses que tinham a palavra. Os moradores nunca foram solicitados a tomar a palavra, a dizer o que queriam, o que esperavam. Sempre estiveram de costas para nós. É isso. Este foi o grande fiasco. Não escutar o outro. Fecha aspas. Na sua pesquisa sobre maio de 68 e suas repercussões, Christian Ross argumenta que a emergência de uma nova subjetivação política passava pela escuta daquele que figurava como o outro do intelectual militante, o trabalhador. Esse era, precisamente, um dos objetivos da União da Juventude Comunista Marxista-Leninista, grupo de tendência maoísta
fundado em 66 por Robert Linard. Após os conturbados acontecimentos de 68, o grupo foi dissolvido. Alguns meses depois, suas principais lideranças a esquerda proletária e o jornal A Causa do Povo. A inspiração maoísta desses grupos vinha de um discurso do comunista chinês, incluído na coletânea 5 Teses Filosóficas. Ao defender que a tarefa dos intelectuais é servir as massas de operários, Mao Tse-tung os convoca a entendê-los e a se familiarizarem com sua vida, seu trabalho e suas ideias. Para ilustrar essa tese, Mao propõe uma metáfora. Os intelectuais podem ir às fábricas e ao campo como quem vislumbra uma paisagem montado num cavalo. Podem descer do cavalo e permanecer por algum tempo, pesquisando e fazendo amizades. Ou podem viver alguns anos com os trabalhadores. Isso se chama estabelecer-se. Essa palavra influencia o título do livro O Estabelecido, no qual Linard narra suas experiências como operário entre 69 numa fábrica de automóveis. A estratégia do estabelecimento foi amplamente incorporada por diversos grupos maoístas nos anos 70, envolvendo cerca de 3.000 militantes. Para Virginie Linard, que publicou um livro sobre a militância dos seus pais, Nicole e Robert Linard, o estabelecimento diferencia-se de outras experiências individuais, como a da professora Simone Weil, que optou por se tornar operária em 34, ou a dos operários, dos padres operários que, seguindo diretrizes pastorais, nos anos 40, foram trabalhar nas fábricas. Para o sociólogo Manis Drexen, que militou por 4 anos como estabelecido numa usina metalúrgica, existem semelhanças entre a estratégia do estabelecimento e as experiências anteriores de rebaixamento social voluntário. Uma dessas semelhanças é o papel da pesquisa ou enquete nessas diferentes experiências. Como um viajante num país desconhecido, os militantes procuram ver com seus próprios olhos e viver nas mesmas condições dos trabalhadores. Todos têm a crença implícita ou não de que a verdade não está, não ainda ou não completamente, nos livros, mas na realidade social, no sensível. É nesse contexto político que se configura a militância de Jacques Rancière nos anos 60 e 70. Na adolescência, Rancière fez parte da Juventude Estudantil Cristã. Foi nesse universo católico que conheceu Marx, indicado pelo capelão de um dos colégios onde estudou. No início dos anos 60, ingressou na renomada Escola Nacional Superior. No decorrer do curso, Rancière se aproximou de alguns colegas de turma, entre os quais Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner e Robert Linard. Com esse grupo, ele ajudou a reorganizar o Círculo da Rua Gilles, que passou a se responsabilizar pela formação teórica dos militantes da União dos Estudantes Comunistas. Em 66, Rancière participou da criação da União da Juventude Comunista. Por causa de um sério acidente e de uma grave doença, ele não pôde participar ativamente de maio de 68. Entre 69 e 72, Rancière militou na esquerda proletária. Nesse período, sua companheira Danielle Rancière militou na esquerda proletária e na Frente Democrática, no âmbito do Socorro Vermelho. As principais atividades de Rancière na esquerda proletária eram editar o jornal A Causa do Povo e distribuir panfletos e outros materiais para operários que trabalhavam nas fábricas do subúrbio. Por ter lecionado na Universidade de São Paulo, Danielle Rancière sabia o português, o que lhe permitiu realizar enquetes maoístas que falavam essa língua. Num depoimento, Danielle
Daniele explica o objetivo dessa atividade militante. Abre aspas. Para redigir nossos panfletos, precisávamos saber o que acontecia na fábrica. Nossas informações vinham essencialmente por meio de um operário kabila que trabalhava na manutenção das máquinas. Ele nos dava informações preciosas sobre as condições de trabalho, o comportamento dos gerentes e as reivindicações mais frequentes das operárias, na maioria não sindicalizadas. Mais do que um apelo à revolta, nossos panfletos procuravam liberar a palavra das operárias. Fecha aspas. Na edição de maio de 72 da revista Tempos Modernos, produzida por Rancière e pelos militantes do jornal A Causa do Povo, há uma análise dessas enquetes maoístas. Trata-se de registrar as demandas, os problemas e as mais diversas questões relacionadas às trabalhadoras e aos trabalhadores. Essas palavras eram incorporadas pelos militantes encarregados de elaborar e os jornais, para que pudessem ser lidas e discutidas pelas próprias trabalhadoras e trabalhadores. Além de estimular a liberação da palavra, essa estratégia visava fomentar a organização e a ação popular. A inspiração para essas enquetes vem de um texto de Mao que começa com a seguinte frase: sem direito a falar. Em oposição à veneração aos livros, Mao defende que a militância possui uma estratégia de pesquisa para compreender o povo. A princípio, a enquete maoísta era utilizada no campo, nos subúrbios e nas fábricas. No entanto, em 70, após a prisão de centenas de militantes da esquerda proletária, as enquetes passaram a dar a palavra a todos os prisioneiros. Essa iniciativa motivou Michel Foucault a organizar, com a colaboração de Daniele Rancière e de outros militantes maoístas, o Grupo de Informações sobre as Prisões. Em 75, Daniele e Jacques Rancière criam, com Jean Borrell e Patrice Vermeyren e outros colegas, o coletivo Revoltas Lógicas. Esse grupo surge por duas insurreições populares: a ocupação e autogestão da fábrica de relógios Lippe por seus operários, em 73, e a Revolução dos Cravos, levada a cabo em 74 pelos portugueses. A militância do coletivo visava promover reflexões sobre as revoltas emancipatórias e sobre as heranças de maio de 68. Entre 75 e 81, o coletivo editou a revista Revoltas Lógicas. Para uma edição especial sobre os 10 anos do movimento estudantil, Daniele e Jacques Rancière escrevem um artigo, Legenda dos Filósofos. Esse título refere-se a uma foto de Sartre e Glucksmann numa manifestação. Sua legenda era: os filósofos estão na rua. Em sua crítica, Daniele e Jacques Rancière questionam a posição de alguns intelectuais pós-68, que, ao invés de darem a palavra, procuram legitimar-se como porta-vozes dos trabalhadores. Abre aspas. O acinzentado de um céu de inverno, sobre blocos de concreto, ou barracos de pau a pique, tábuas e chapas metálicas, podem satisfazer o viajante se lhe aparecer um proletariado, há tempos procurado e de pronto reconhecido. Em sua própria estranheza, tão semelhante ao que já foi dito, lido, entendido, sonhado. Essa era a flor de lis para um texto para aqueles que aceitassem partir, deixar a cidade e os livros, desmontar do cavalo para colher a realidade viva. Fecha aspas. Essa passagem está na introdução do livro Breves Viagens Povo, que Rancière publica em 1990. Na sequência do texto, Rancière insiste na aparente contradição já apontada. Viajar, descobrir por si mesmo essa estranheza reconhecível,
esse resplendor da vida, inteiramente oposta e perfeitamente semelhante às palavras do livro. Ao relembrar a metáfora de Mao, que marcou a militância da sua geração, Rancière sugere que os intelectuais que viajaram ao país do povo viram apenas aquilo que os livros lhes ensinaram a reconhecer, uma paisagem ou uma cena viva para presentificar um conceito. Nos anos de 72 e 73, logo após a mudança nas fábricas, junto à esquerda proletária, Rancière empreende um amplo estudo sobre os arquivos operários nos museus e bibliotecas francesas. Em 76, Rancière publica, com Alain Faure, o livro A Palavra Operária, uma coletânea de documentos, manifestos, artigos e outros textos elaborados pelos trabalhadores entre 1830 e 1848, período de revoluções na França. Na introdução do livro, Rancière frisa sua pretensão de fazer uma história do movimento operário, a partir da palavra liberta dos trabalhadores. Nessa viagem ao país do povo, Rancière não procura uma paisagem ou uma cena para presentificar uma ideia, teoria ou conceito já muito conhecidos. Tampouco ele esboça uma estratégia militante para liberar a palavra dos trabalhadores. Nesse mergulho nos arquivos operários, Rancière traz à tona as palavras libertas de pessoas anônimas para o meio acadêmico. Seria um engano, todavia, não reconhecer um viés emancipatório nessa pesquisa. Segundo Rancière, seu objetivo principal era criticar as hierarquias do discurso. Abre aspas. Por um lado, tomei os textos operários como qualquer outra classe de textos, para estudá-los em sua textura e em seu desempenho. Por outro lado, se tratava de estender as ramificações para ver o que é propriamente simbólico nessa experiência. Não no sentido de símbolo de, mas no sentido de partilha do sensível, do lugar que alguém ocupa numa ordem sensível que é, ao mesmo tempo, uma ordem da divisão dos lugares e das possibilidades. Fecha aspas. Nos anos 70, essas posições foram desenvolvidas no decorrer dos seus estudos para o doutorado de Estado, publicado em 81, com o título A Noite dos Proletários, Arquivos do Sonho Operário. Nessa pesquisa, desponta a figura do taqueiro, poeta e militante Gabriel Goni, que tem plena consciência do lugar social e político imposto aos trabalhadores braçais. Além de se dedicar à poesia e à militância, como também fazem outras trabalhadoras e trabalhadores retratados na pesquisa, especialmente nas noites em que trocam o descanso pela criação, Goni compreende seu ofício como um objeto de reflexão filosófica. Sua palavra liberta manifesta-se em sua defesa do serviço por empreitada, que cobre seu corpo de fadigas, mas o transforma num administrador do seu próprio tempo. Num capítulo comovente do A Noite dos Proletários, o esforço de pessoas pobres para terem acesso ao conhecimento. Um marceneiro iniciou-se nas palavras lendo folhas soltas utilizadas como embrulho de alimentos. Esses textos eram colecionados e presenteados por sua mãe. Uma costureira fez-se autodidata desde menina. Os livros eram sua única diversão. Um limpador de chaminés e saltimbanco conheceu as letras num orfanato e, com esses rudimentos, aprendeu sozinho elementos do latim, geografia e história. Um compositor sansimoniano foi alfabetizado em casa por sua mãe, que ensinou ao filho o que ela mesma não sabia. Logo após relatar essas histórias de vida e de aprendizagem, Rancière menciona o método de emancipação intelectual de Joseph Jacotot. Não se trata de um educador oriundo dos meios populares, mas de um professor que se dedicou à formação e à emancipação de toda e qualquer pessoa. Segundo Rancière,
As difíceis e corajosas histórias das escritoras e escritores pobres corroboram com algumas ideias de Jacotot. Partindo do princípio da igualdade intelectual de todas as pessoas, Jacotot defende que qualquer proletário, consciente da dignidade do seu ser, pode instruir-se e ensinar aos outros aquilo que ignora. O Mestre Ignorante, 5 lições sobre a emancipação intelectual, publicado em 87, Rancière realiza uma ampla e cuidadosa problematização das propostas de Jacotot para o ensino universal. Nesse trabalho, o método de emancipação intelectual não é apresentado como análogo às experiências espontâneas de aprendizagem de pessoas pobres, mas como uma diretriz para as práticas educacionais. Em suas análises sobre o método, Rancière coloca em destaque as ideias de Jacotot sobre a poesia e o improviso. Eu cito Rancière, abre aspas, improvisar é, como se sabe, um dos exercícios canônicos do ensino universal. Mas é, antes ainda, o exercício da virtude primeira da nossa inteligência, a virtude poética. A impossibilidade, que é a nossa, de dizer a verdade, mesmo quando a sentimos, nos faz falar como poetas, narrar as aventuras do nosso espírito e verificar se são compreendidas por outros aventureiros. Comunicar nosso sentimento e vê-lo partilhado por seres sencientes. Fecha aspas. Num seu ensino universal, a língua materna, Jacotot elabora sobre o improviso a partir dos versos de alguns dos mais importantes poetas ocidentais, Homero, Virgílio e Racine. O princípio da igualdade das inteligências garante a possibilidade das pessoas exercerem a virtude poética da mesma maneira que esses poetas o fizeram. A questão passa a ser, portanto, a de como instigar o improviso. Nesse sentido, ouvir os poetas que enfrentaram a impossibilidade de dizer a verdade, como pontua Rancière, mesmo quando a sentimos. Essa impossibilidade não impede o poeta de libertar sua palavra. É possível traduzir o que se sente, ainda que não seja possível dizer a verdade completamente, não toda. Além de acompanhar os argumentos de Jacotot, nessa questão, Rancière reforça nas tintas, sem trair o educador libertário. Segundo Rancière, a tradução que os poetas fazem dos seus convoca uma contratradução da mesma maneira que qualquer outra palavra, em qualquer outro contexto, também convocaria, uma vez que compreender não é mais do que traduzir. Na leitura de Julien Pierron, ao afirmar que compreender é traduzir, Rancière estaria enunciando que compreender é produzir, ou seja, realizar um novo trabalho com a linguagem. Não há como compreender um poema sem exercitar a virtude poética do improviso. No âmbito da educação, afirma Rancière, não há como aprender sem ser instigado a traduzir. Aprender e compreender são duas maneiras de exprimir o mesmo ato de tradução. Nada poderia ser mais oposto a essa concepção de educação e de aprendizagem do que o modelo de ensino baseado na figura de um mestre explicador. As crianças de tenra idade que aprendem suas primeiras palavras em sua língua materna, sem receberem nenhuma explicação, indicam que é possível aprender algo que não compreendemos. Para legitimar seu papel, o mestre explicador precisa refutar esse argumento. Em sua lógica, não existe diferença entre o aprender e o compreender. Por outro lado, só compreende alguma coisa aquele que recebeu a explicação correta e é capaz de repeti-la tal e qual. Portanto, o mestre explicador precisa promover um embrutecimento das crianças, sustentando que elas não aprenderam de fato suas primeiras palavras e que jamais aprenderão sozinhas qualquer outra coisa. De certo modo,
Em suas lições sobre emancipação intelectual, Jacotot resgata a virtude poética das crianças. As escritoras e escritores do povo, retratados por Rancière, ficaram excluídos da educação formal, mas não perderam essa virtude. Com o método de ensino proposto por Jacotot, essa via popular para a liberação da palavra pode ser compreendida, aprendida e compartilhada. Numa entrevista sobre sua militância maoísta na esquerda proletária, o médico Roman aponta para algumas contradições que influenciaram na autodissolução do grupo. Ainda que defendesse o contrário, a organização da militância seguia uma estrutura bastante hierárquica. Nem todos tinham as mesmas posições a respeito das intervenções nas universidades. E, por fim, com o passar dos anos, a Revolução Cultural passou a ser considerada mais autoritária e repressora do que democrática e libertária. De todo modo, Broman reconhece um elemento positivo nas experiências políticas de ação direta, nessas experiências políticas de ação direta. Muitos ex-militantes do grupo, como ele mesmo, que presidiu o Médicos Sem Fronteira, levaram seus ideais de juventude, ideais revolucionários de juventude, para outras atividades sociais e políticas. Num livro dedicado a Marcelo Hoffmann, defende que a reflexão e o debate sobre a história desses grupos e de suas ações contribuem na produção de novas formas de subjetividade política coletiva. No caso específico de Jacques Rancière, a investigação sobre sua militância e sobre suas posições políticas dos anos 60 e 70 parecem oferecer uma perspectiva de compreensão sobre seus trabalhos políticos e acadêmicos posteriores. Obrigado.